Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu profetizo sobre cada um uma medida recalcada, sacudida, transbordante e sem medida do céu sobre cada vida, sobre cada lar, em todas as áreas, seja elas emocionais, sentimentais, profissionais, familiares, financeiras ou espirituais. Meu desejo é que realmente vocês sejam alcançados por uma bênção surpreendente do céu. O nosso Deus, ele é bondoso, misericordioso, e o nosso Deus tem prazer de abençoar os seus filhos, aqueles que andam na luz como ele andou, aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que querem uma comunhão plena com ele. O desejo de Deus definitivamente é galardoar, recompensar, abençoar a cada um de vocês. Como é bom andar com Deus, como é bom saber que estamos guardados por ele, que estamos sendo preparados por ele para a vida eterna. É bom demais andar com Deus. Ande com Deus e prove das maravilhas do céu. Amém? Mais uma noite do A Bíblia Responde. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, queridos amigos que estão todos os dias nessa parceria linda, compartilhando nos grupos, curtindo, comentando, interagindo. É isso que faz com que o nosso trabalho cresça e avance e possa aí estar abençoando vidas. Minha gratidão a todos vocês que todos os dias estão ligados, 10h30 da noite. Minha gratidão aos meus cooperadores, Nossa querida Larissa Abraão e o nosso querido Fábio Toscano, que tem realmente feito um trabalho excelente para que o A Bíblia Responde possa cada vez mais crescer e agradar o coração do Senhor. Quero mais uma vez fazer convite a vocês, apesar do meu aniversário acontecer só na terça-feira, ser na terça, aliás, mas na quinta-feira vamos estar prestando um culto e ação de graças ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor me concede. Então quero convidar vocês a estarem conosco lá, comendo um bolinho na quinta-feira à noite. A partir de 7h30 da noite eu vou estar ofertando a Deus um culto e ações de graças por ocasião de mais um aniversário que o Senhor me concede completar na face da terra. Então, todos vocês estão convidados a participar comigo, e agradecer ao Senhor com mais um aniversário que o Senhor tem me concedido, tá bom? Vamos comentar, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos viralizar esse A Bíblia Responde de hoje, que tem um tema extremamente polêmico, muito polêmico, muito discutido, O tema de hoje é sobre a predestinação. E aí, é bíblico a doutrina da predestinação? O que vocês acham? Escrevam, coloquem suas dúvidas, seus posicionamentos. Muito bem. Definindo o termo predestinação, predestinar é pré-ordenar. É uma pré-ordenança da parte de Deus daqueles que efetivamente serão salvos e daqueles que vão para o inferno. Isto é, essa pré-determinação de Deus já sentencia quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A palavra predestinou, ela aparece 4 vezes na Bíblia. 4 vezes na Bíblia. A palavra predestinação, ela não aparece na Bíblia. Não existe na Bíblia o termo predestinação, tá? Então, essa palavra no grego significa proorizo, anteriormente determinado. Então, é como se Deus dissesse assim: o João vai para o céu, o José
Não, esse vai para o inferno. A Maria separa para o céu. A Josefa, não, essa aí vai para o inferno. Deus já fez a escolha, antes da fundação do mundo, de quem deveria ser salvo e de quem não deveria ser salvo. Os adeptos da predestinação, eles se baseiam, né, em alguns textos da Bíblia, como por exemplo Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, e diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Né? Eles também vão falar sobre Efésios 1, versículo 5 e versículo 11, quando eles dizem o seguinte: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nele digo em que também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme a vontade, sua vontade. Né? Então, são exemplos de texto. Vocês podem observar, e não somente esse texto, né? Não somente esse texto, mas também o texto de Efésios 1,4, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Atenção para a pessoa do verbo. Nos escolheu nele. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 fala: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então vocês podem notar que Deus, ele sempre, quando vai falar da predestinação, ele fala da predestinação no plural. A igreja, ela está predestinada. Aqueles que estão em Cristo estão predestinados ao céu. Aqueles que seguirem a Jesus estão destinados ao céu. Então, os da doutrina da predestinação têm duas visões. Uma delas é: Deus escolheu aqueles que ele já sabia que iriam crer. Esse grupo argumenta que Deus olhou o futuro e viu claramente quais homens responderiam à fé salvadora, quais pessoas aceitariam o evangelho em suas vidas, e então predestinou esses à salvação, de acordo com a sua presciência dos fatos. Assim, Deus predestina essas pessoas com base na escolha positiva que ele sabia que elas iriam fazer. Dentro desse pensamento, se aceita que o homem pode resistir ao chamado de Deus, ou seja, pode dizer não ao chamado de Deus. Essas pessoas que dizem não a Deus seriam aquelas que não foram predestinadas, aqueles que Deus viu antes da fundação do mundo que não iriam crer nele. Esse grupo que tem essa visão é um grupo um pouco mais light. Tá? Eles admitem a possibilidade de, como Deus ele é onisciente, sabe de tudo, ele já sabia quem ia escolher e quem não ia escolher, quem ia aceitar Jesus e quem não ia aceitar Jesus, ok? Então aí vocês vejam que tem um pouco do livre-arbítrio aí nessa teoria. Agora, os mais radicais daqueles que creem na doutrina da predestinação, que geralmente são as igrejas reformadas, a igreja, principalmente a igreja presbiteriana e algumas outras, né? A igreja batista também tem a crença em muitos dos seus adeptos da predestinação. Eles dizem o seguinte: Deus escolheu aqueles que ele mesmo selecionou baseado na vontade dele, independente dos méritos da pessoa. Esse grupo argumenta que a Bíblia indica que Deus não olhou o futuro e nem uma aceitação das pessoas à fé. Antes ele escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos e os conduz até a salvação por seu livre desejo, por meio da fé e da graça salvadora, que é irresistível, que é um dos pilares do calvinismo. Ou seja, uma vez que Deus toca no coração dessa pessoa, ela sempre irá responder positivamente à fé,
pois é uma lei eleita de Deus. E eles alegam: dentro desse pensamento não se aceita a ideia de que o homem possa dizer não ao chamado da salvação de Deus, pois essa pessoa já foi a escolhida. Ok? Então, eles são mais radicais, afirmando o seguinte: Deus já escolheu, ponto final. Essas pessoas que ele escolheu vão aceitar positivamente, vão ir firmes até a salvação, ok? Então é um posicionamento do calvinismo. Bom, eu repito, todas as vezes que fala de predestinação, ele vai falar no plural. Nos predestinou, nos escolheu. Ele está se referindo à igreja. A igreja efetivamente está escolhida, separada, predestinada para o céu. Agora, não tenho como conceber no meu coração, até mediante vários textos da Bíblia que eu vou ler aqui, que Deus, já antes da fundação do mundo, já determinou quem vai para o céu e quem não vai. Temos que separar eleição de predestinação. São coisas diferentes. Eleição é uma coisa, predestinação é outra. Então, não consigo conceber que Deus possa ter escolhido umas pessoas para salvação e outras para perdição. Deus não cometeria esse tipo de injustiça, embora nenhum de nós mereçamos a salvação. A realidade é essa. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? E Romanos 11, 32 vai dizer que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então, graças à graça do nosso Deus é que nós merecemos alguma coisa, porque se fôssemos pelas nossas próprias virtudes, a gente estava ferrado e mal pago. Por isso que existe a palavra graça, que é o favor imerecido. Nós efetivamente não merecemos isso. Não merecemos esse amor, né? E será que, gente, isso não causa confusão? Se há uma graça que é possibilitada a todos aqueles que creem, será que o nosso Deus, ele predeterminaria quem iria para o céu e quem não iria para o céu? É meio óbvio que Deus sabe quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Mas eu, sinceramente, não consigo entender e conceber que Deus cometeria tal atitude. Claro que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem vai e quem não vai, né? Por exemplo, os versículos 34 e 41 de Mateus 25, eles vão contradizer totalmente a predestinação de Calvino. Eles: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos notar então que essa herança, ela não está preparada desde a fundação do mundo, tá? Então é uma predestinação global para a salvação, não é uma predestinação para uma pessoa específica. Há uma predestinação para a salvação, por isso que foi preparado antes da fundação do mundo. Aí o verso 41 fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, nesse caso, estaria dito por Jesus que o inferno estava preparado para o diabo e para os seus anjos também desde a fundação do mundo. Mas não está escrito isso. Não está escrito isso. Foi preparado para o diabo e para os seus anjos e não para o homem. Vocês estão entendendo? O céu está preparado antes da fundação do mundo, fala o versículo 34. Mas o inferno não. Ele não diz que está preparado desde antes da fundação do mundo. Ele está preparado para o diabo e para os seus anjos. Ele não diz que está preparado para o diabo, para os seus anjos e para o homem. Entendem? Então, logo, se não há menção para o homem, é porque Deus não gostaria que o homem fosse para o inferno. E originalmente falando, a intenção de Deus não foi preparar o inferno para o homem, sim para o diabo e para os seus anjos. Mas por causa do pecado, por causa da transgressão, por causa da iniquidade, o homem acaba optando pela sua escolha, fazendo a sua escolha. Se existe alguma predestinação na Bíblia, seria mais ou menos assim. Em Adão, todos são predestinados para a perdição. Em Adão.
Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Mas em Cristo todos são predestinados para a salvação. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam. Olha o livre-arbítrio. Questão de decisão, questão de querer, não questão de predestinação. E aí eu vou trazer para vocês vários textos que nos provam que o livre-arbítrio é o mais adequado de acordo com o nosso entendimento da palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o relato de Paulo não deixa dúvida. O plano de salvação é para que todos sejam alcançados. Vocês imaginem como é que fica para a gente evangelizar, fazer missões, se Deus já determinou quem está salvo e quem não está. A gente não precisa mais evangelizar, não precisa mais fazer missões. Ah, não, é porque vai fazer missões, evangelizar, é para alcançar o coração daquele escolhido. Isso é uma loucura. Isso não entra na cabeça da gente. 2 Pedro 3,9. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não tem como, é impossível a gente harmonizar o fato de que Deus não deseja que ninguém se perca com a ideia que Ele escolhe pessoas para ser destruídas. É impossível, não tem como, é contradizer demais a Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 vai dizer: quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha aí, o quem quiser. Isto é o livre-arbítrio do ser humano decidir se quer Jesus ou se não quer Jesus. João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, Deus decretou que todos aqueles que optarem por se entregar a Jesus, esses serão salvos. Então, há uma opção de escolha por parte das pessoas. Deus, ele não força a vontade de ninguém. Deus não faz ninguém de robô. Deus não faz ninguém de marionete. O homem faz as opções relacionadas à sua salvação. Essa é a grande verdade. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, a paz, Elbia. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus, ele tem prazer na salvação e nunca na perdição. Mateus 7, 21. Nem todos o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos não serão salvos, mas é porque não é porque são predestinados, mas não aceitaram as condições de salvação, não renunciaram, não se santificaram. Paz do Senhor, Maria das Graças Feiras, seja bem-vinda. Não abriram mão da sua vida de pecado. Jeremias capítulo 21, versículo 8, ele fala: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Olha Deus dando opção. Para que Deus vai colocar dois caminhos se a sorte já foi traçada antes, se Deus já determinou quem iria para onde antes? Não é contraditório? Apocalipse 2,10, esse é um dos textos mais fortes que defendem o livre-arbítrio e que rebate a teoria da predestinação. Apocalipse 2,11 diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Atos capítulo 17, versículo 30, vai dizer na palavra: agora, porém, notificai aos homens em toda parte para que se arrependam. Notificai aos homens em toda parte para que se arrependam. Deus dá uma oportunidade de salvação para todos os homens. Tito 2,11, também é um texto fortíssimo que defende o livre-arbítrio. Que a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens.
todos os homens, não é alguns homens, não é aqueles que foram já determinados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, pelo amor de Deus, está muito claro. E a eleição é o seguinte: por exemplo, Deus, ele não elegeu Israel como o povo dele, ele elegeu. Mas não é porque elegeu Israel como o povo dele que ele abriu mão dos gentios, que ele disse: não, meus eleitos são só os judeus, gentios tá fora. Tá? Então, não é bem assim. Tanto é que os gentios receberam a salvação em Jesus mesmo, o povo de Israel, sendo eleito. Veja 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele se refere a nós gentios. Os eleitos foram judeus como povo original, mas nós também fomos alcançados. Poderíamos dizer que se somos raça eleita, somos de qualquer forma predestinados, escolhidos, especiais, né? A igreja, os eleitos, os servos de Cristo estão predestinados. É isso que a Bíblia se fala quando fala de predestinação. Nós, os eleitos, aqueles que recebemos a Cristo e que colocamos Cristo na nossa vida, temos sim a predestinação para a salvação. Isso é para a igreja, sempre no plural, nunca no individual. Então, é necessário a gente trazer essa clareza. Mesma coisa foi a pergunta que a Margarete fez lá em cima, relacionado a Jacó e Esaú. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, ele já sabia que Jacó seria obediente e que Esaú o aborreceria. Por isso que ele disse que ele escolheu Jacó e aborreceu a Esaú. Né? Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, já sabia que isso ia acontecer. Mas não por um ato de Deus ter sentenciado: Esaú vai para o inferno e Jacó vai para o céu. Isso não existe. Já pensaram que grande justiça se Deus fizesse isso? Porque a própria Bíblia, em Tito, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, ele não pode escolher quem está predeterminado para o céu e quem está predeterminado para o inferno. Então, as 4 vezes que a Bíblia fala de predestinou, ela fala no plural: nos predestinou, nos escolheu. Ele se refere à igreja santa, imaculada e lavada pelo sangue de Jesus. Então, quando o Apocalipse fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus, ele nos deixa claro que é necessário uma vida de perseverança, porque senão seria muito fácil: eu já estou salvo, não preciso me esforçar, não preciso pregar o evangelho, eu já estou salvo, não preciso mais falar, porque a minha parte já está reservada, eu já estou garantido, está tudo certo. Seria muito cômodo, mas a nossa salvação é conquistada dia a dia. Não é por isso que a Bíblia manda em Mateus 26:41, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne está fraca, a carne é fraca. Então, se houvesse a predestinação, Jesus não nos mandaria vigiar, não nos mandaria orar, não nos mandaria estar atentos ao nosso adversário que anda ao nosso derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar. Ora, se houvesse predestinação, qual o papel que o diabo teria? Né? Muito pouco, a não ser empurrar a ladeira abaixo aqueles que já são dele. Deus já predestinou para o inferno, então o diabo não teria trabalho. Claro, Fábio Toscano, evidentemente, isso significa que os homens têm as suas responsabilidades de escolha. Nós temos essa palavra destino, né? Ele é muito, eu não gosto desse negócio de destino. Karma, muito menos, isso não é coisa de cristão. Temos o nosso destino. O único destino que nós temos certo é o céu. E tem gente que diz: o meu destino já está traçado e tal, e se coloca nesse julgo dessa escravidão. Não existe destino a não ser o céu.
Então o homem faz as suas escolhas e baseado no seu livre-arbítrio, ele vai ser condecorado com a eternidade ou vai ser separado para a perdição. Nunca se esqueçam disso, tá? Então o homem tem opção de escolha. Porque aí o Kalima está colocando boa noite, porque algumas pessoas falam uma vez salvo, salvo para sempre, não se batiza e a Santa Ceia é dada para todos, justamente. Porque segundo a doutrina deles, eles foram predestinados para o céu. E a salvação já foi conquistada e nada mais poderá arrancar a salvação daquela pessoa. Isso eu acho perigoso, porque leva a um comodismo, e isso eu acho também temeroso, porque nos desestimula a evangelizar. Eles dizem que não, mas nos desestimula a evangelizar. A Cecília colocando aqui, se houvesse a predestinação, não teria motivos para a morte e ressurreição de Jesus, né? Então a boa notícia, graças a Deus, é que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então há oportunidade para você que porventura esteja assistindo, de que você venha obter a vida eterna. Basta você se arrepender dos seus pecados. Você crê que Jesus Cristo te salvou dentre os mortos, né? Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o Fábio está colocando, mas as ações humanas não podem frustrar os planos de Deus para cada vida e para o mundo. Para o mundo não, Fábio, mas pode frustrar os planos de Deus para a vida. Porque se Deus pode ter um plano na vida da pessoa, mas se a pessoa frustrar os planos dela e Deus resolver escolher o seu próprio caminho, Deus ele dá liberdade para o homem traçar o seu caminho. Deus não faz ninguém de marionete. O que às vezes pode acontecer é o amor de Deus, a misericórdia de Deus ser tão grande e Deus trazê-lo de volta. O caso de Jonas, que Deus permitiu que caísse dentro da barriga do peixe, para que Jonas pudesse voltar ao propósito original que Deus tinha separado para ele. Mas se o homem decide viver dissolutamente para a sua própria perdição, Deus, ele, embora triste, ele não vai interferir, né? Então, o passaporte para o céu, como a Cecília está falando, é isso mesmo. O passaporte para o céu é para todos, 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 todos. Pastora Rosimar perguntando se eu estou melhor. Graças a Deus eu estou melhor, né? Obrigado pelos compartilhamentos. Ana Lúcia, boa noite. Sandra Silva, boa noite. Eles não perdem, a Bíblia responde. Denise Gomes, boa noite, pastorzão. Denise, que bom você aparecer por aqui, querida, saudade. Noêmia também não perde uma. Daiane, prazer, Daiane, bom você estar aqui. Ela está dizendo a paz, pastor, fale sobre tatuagem. Essa semana eu vou falar sobre a tatuagem. Já respondi a questão da Margarete, da Rebeca, né? Deus não escolheu Jacó para salvação e nem Esaú para se perder. Isso é uma doutrina da predestinação. Foi como eu disse. Deus já, pela sua onisciência, já sabia que Esaú escolheria o prato de lentilha ao invés da primogenitura. E escolhas do homem geram consequências. E a consequência foi a perda da primogenitura, porque Esaú preferiu as coisas terrenas em detrimento das espirituais. Cecília colocando aqui, Jesus morreu para todos, mas creio que ele sabe quem o aceitará ou não sabe, claro. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de tudo, ele tem todo o poder e está em todo lugar. Evidentemente que sabe, né? Aqui a paciência dos santos, os crioulos da serra estão escrevendo aqui. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A paciência dos santos, ok? Então eu espero ter elucidado a dúvida de vocês, trouxe uma série de textos, tá? Então, biblicamente falando, a predestinação não se sustenta. Agora, não acho que quem crê em Calvino vai para o inferno, longe disso. Volto a dizer que isso é uma briga desnecessária, que não vai trazer nada de valoroso à nossa salvação. Muita gente se mata, briga, se xinga pelas redes sociais por causa de briga de uma doutrina e de outra doutrina, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que manter a nossa vida em separação, nos santificando, nos consagrando, sermos obedientes à palavra, celebrarmos a graça de Deus, porque se não fosse ela estávamos perdidos e roubados,
né? Nisso eu concordo com os calvinistas. Nenhum homem é merecedor de salvação. Guardem isso. Mas Cristo, através da salvação da cruz, nos possibilita andarmos em obediência à sua palavra e com esforço e perseverança herdarmos a eternidade, tá? Muito bem. Então amanhã eu vou falar um tema muito forte e que desperta a curiosidade de muita gente. Se preparem, convidem muita gente porque vai ser forte. O que acontece conosco depois da morte? Eita! O que acontece conosco depois da morte? Olha, vai ser quente o negócio. Quem não tem curiosidade em saber o que vai acontecer conosco depois da morte? À luz da Bíblia, eu vou falar para vocês aquilo que eu tenho recebido do céu. Então vocês não podem perder esse tema de amanhã e convidem as pessoas, conhecidos e amigos para assistirem, porque vai ser surpreendente. Deus abençoe Larissa, Deus abençoe Fábio Toscano, Cecília Santos, abençoada, Margarete minha ovelha, Ilka Lima, Eliana Paz, minha eterna titia, Tássia Lacerda, fez falta esse final de semana na igreja, deve estar trabalhando. Sandra Silva, que bom que você veio na igreja hoje, só não vi teu netinho. Ana Lúcia, também não perde uma, Bíblia Responde. Noêmia e Cristiane estão sempre firmes, todo dia estão firmes aqui com a gente. Então não percam amanhã, porque é um tema fabuloso. Ficou curiosa, né, Cecília? O que acontece conosco depois da morte. Então amanhã vocês vão saber à luz da palavra. Beijo no coração de todos e que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amo vocês, tá bom?